Então vamos lá. Antes de a gente resolver essa questão, que é aquela da produção da miragem, né, pelo próprio desenho do deserto, já capta a ideia da miragem. Então, primeira coisa, para existir a miragem, ou seja, ter reflexão total, então a reflexão total é um caso extremo da refração. Reflexão total é um caso extremo da refração. Então, primeiro, seu raio luminoso tem que ir do meio mais refringente, de maior índice de refração, para o meio de menor índice de refração. Sustão. Segundo, o seu ângulo de incidência tem que ser maior que o seu ângulo limite. E terceiro, você tem que saber calcular o ângulo limite. Sendo o ângulo limite, é o índice de refração menor sobre o índice de refração maior. E lógico, como se trata de uma refração, né, e a reflexão sendo um caso crítico, você conhecer a lei de Snell. Seno de I, N1, seno de R, N2. E sempre lembrar de um detalhe importante. Quanto maior o ângulo que você tiver, menor é o índice de refração. Então, você vê que é um produto entre o seno e o índice de refração. Então, eu posso falar exatamente isso. Quanto maior o ângulo, menor o índice de refração e maior é a velocidade de propagação que você tem. Então, vamos ler. Ao meio-dia, a areia de um deserto recebe grande quantidade de energia vinda do Sol e aquecida essa areia faz com que as camadas de ar mais próximas fiquem mais quentes do que as camadas de ar mais altas. Então, ele vai produzindo um gradiente de densidade, ou seja, mais quente perto da Terra, menor índice de refração. À medida que você vai subindo, você vai do meio mais de cima para baixo para o meio menos. Então, à medida que vai aumentando a temperatura, diminui a densidade, diminui a índice de refração. Para explicar esse fenômeno, o professor apresenta a seus alunos o esquema da figura 2, que mostra um raio de luz monocromático partindo do ponto de uma palmeira, que está aqui, e dirigindo-os da areia subindo uma refração rasante na interface entre as camadas de ar B e C, como está indicado aqui na figura. Sabendo que nesse esquema as linhas que delimitam as camadas de ar são paralelas entre si, que NA, NB e NC são índices de refração das camadas A, B e C, e sendo alfa o ângulo de incidência do raio da camada B, o valor do seno de alfa é. Então eu amplio o desenho para você ver melhorzinho aqui, tá bom? Então vamos lá. Só para a gente poder falar a mesma coisa, aqui eu tenho um ângulo que eu vou chamar de ângulo L, e aqui, por ele ser paralelo, aqui também vai ser o ângulo L. Ok? E o ângulo de refração aqui vai ser de 90 graus, porque é o raio luminoso está saindo rasante à superfície. Então, aqui ele forma 90 graus. Ok? Então, vamos lá. Eu estou indo do meio A para o meio B. À medida que eu noto que o raio refratado que eu obtenho, ele se afastou da normal, ele está indo do meio mais para o meio menos. E, novamente, ele se afastou tanto da normal, quando ele refratou, que ele ficou rasante à superfície. Então, você está vendo que ele está indo meio mais, meio menos, mais, menos, mais, menos. E aí, você já viu que ele está quase na situação de ter reflexão total. Qualquer ângulo maior que esse que eu chamei de L, ele retorna ao meio de origem. E este ângulo L é que a gente chama de ângulo limite. Porque qualquer coisa acima do limite, ele tem reflexão total. Ok? Então, vamos pegar esse primeiro lado aqui, ó, BC. Legal? Então, vamos nesse cantinho. Eu tenho o seno de L vezes o N de B, que é onde ele está, igual ao seno de 90 graus vezes NC. Agora vamos lá. Só reforçando, o seno de 90 vale 1. Então eu sei que o seno de L vai ser NC sobre NB. Eu vou deixar no cantinho. E agora eu vou analisar essa condição 2 aqui, ó, que é entre A e B. Lembre-se que ele incide com alfa e refrata com L. Então, eu vou escrever assim nessa primeira condição. Seno de alfa
NA é igual a seno de L vezes N de B. E aí eu vou mexer mais um pouquinho. No lugar do seno de L que eu descobri, ele é NC sobre NB. Vezes o NB que já estava lá. Posso cortar NB com NB. O NA que está multiplicando vem dividindo. E o seno do ângulo alfa vai ser dado por NC que já está lá e o NA que passa dividindo. Se eu tenho NC sobre NA, eu tenho a alternativa correta, a letra E. Ok?